E aí, galera, beleza? Tudo bom? Aqui é o professor André de novo. Estamos aqui trazendo mais um vídeo para o canal e vamos falar um pouquinho, ainda pegando aquela vibe da parte de doenças de saúde. Vamos pegar a nossa segunda aula desse bloco. Vamos falar um pouquinho sobre doenças virais e bacterianas, beleza? Vamos dar um foco maior a esses dois grandes grupos de doenças e vamos falar de algumas doenças que podem aparecer em vestibular, tudo mais, certo? Não vai dar para falar de todas, porque são doenças pra caramba, virais e bacterianas tem pra cacete, mas muita doença, mas aí eu resolvi pegar algumas que costumam cair mais em vestibulares, beleza? Então vamos lá, pessoal. Vamos começar com as doenças virais, certo? Ou as viroses também. Quem nunca ouviu falar nesse termo, né? Já foi no médico, o cara, né? O médico examina você e aí já logo diz que é uma virose, coisa e tal. Então, viroses são doenças causadas por quê? Por vírus. E quais são as características gerais dos vírus? Bom, primeira característica é que os vírus são acelulares, ou seja, eles não têm estrutura celular, ok? Esse A é de negação. Então, o vírus, basicamente, ele é uma cápsula de proteína com um material genético ali dentro daquela cápsula, beleza? Ou também eles podem ainda ser mais simples, que são com partículas infecciosas, que é o caso, por exemplo, dos prions, certo? Agora, por exemplo, tá aparecendo alguns casos aqui no Rio de Janeiro de mal da vaca louca, que é causada por um prion, né? Mal da vaca louca já deu um problema danado por essas bandas aqui, há alguns anos atrás, né? Contaminou o rebanho, tudo mais, aí teve todo um processo para poder se livrar dessa carne, queimar essa carne. Não só no Brasil, mas em outros países também teve casos da mal da vaca louca. A parada ficou sob controle e tudo mais, mas aí apareceram dois casos aqui no Rio, né? Então vamos ver como é que vai se desenrolar essas coisas. Tomara que dê bom. Então vamos lá. Vírus, como partícula extracelular, não têm atividade metabólica independente e são incapazes de se reproduzir. Ou seja, o vírus, ele é o quê? A gente entra no próximo tópico, que ele é o quê? Um parasita intracelular obrigatório. Ou seja, sempre há aquela dúvida, aquela divisão na ciência que acha que o vírus é vivo, ele não é vivo, tudo mais, ele se replica, ele tem material genético, então ele consegue se multiplicar, mas outros têm aquela questão que é o seguinte, para que ele possa fazer isso, ele precisa estar parasitando uma célula para ele poder fazer isso. Então, fora de uma célula, ele não tem atividade metabólica nenhuma, ou seja, não pode ser considerado como um organismo vivo, beleza? Ele também não se reproduz sem um parasita, sem um hospedeiro, né? Ele precisa de uma célula para estar parasitando para poder se reproduzir. Sem uma célula, o vírus sozinho, ele não faz nada. Nadinha mesmo. Bom, o genoma é constituído por apenas um tipo de ácido nucleico, ou seja, o vírus ou ele pode ter DNA ou ele tem RNA, certo? Tem algumas exceções, como por exemplo o citomegalovírus, que ele possui dois tipos, né? Ele possui tanto o RNA quanto o DNA, mas ele é uma exceção. A grande maioria se divide em vírus de DNA e vírus de RNA, beleza? Bom, utiliza o sistema enzimático das celulares para a síntese de elementos especializados em sua estrutura. Ou seja, o vírus ele assume o controle da célula e aí a célula passa a produzir o quê? Produtos virais, ou seja, produzindo proteínas de capsídeo, replicando material genético, certo? Então, o vírus ele faz essa coisa, né? Ele assume o controle da célula que ele está parasitando. E aqui, para a gente poder ver a estrutura básica do vírus, então a gente tem o quê? Dois tipos de vírus, o vírus não envelopado e o envelopado. O não envelopado, ele tem aqui em cinza o capsídeo, que é essa cápsula de proteína, e no seu interior um material genético, que pode ser DNA ou RNA, e embaixo temos um vírus envelopado, que tem capsídeo e material genético, mas só que tem um item a mais, que é o envelope, que ele é feito de quê? De glicoproteínas, pode ser feito de lipídios, certo? E esse envelope ajuda o vírus a poder, alguns vírus a poder penetrar numa célula com mais facilidade. Beleza?
E aí vamos começar falando de doenças, né? Então vamos começar a falar da AIDS, pessoal. A AIDS, também chamada como a síndrome da imunodeficiência adquirida, certo? É uma doença que se alastrou no mundo todo e ela teve o grande boom dela, o surgimento dela na década de 70, 80, por aí, certo? Ela pegou muito essa onda do sexo, droga, rock and roll. Então, essa década de final de 70, início de 80, tudo mais. Então, é uma doença que causa um medo danado no mundo, porque é um vírus que ninguém conhecia, o HIV, né? E as pessoas que pegavam acabavam morrendo, né? Porque é uma doença que você não tem uma cura, de fato, ainda não tem uma cura. Estamos caminhando para poder buscar uma cura, tudo mais, mas até o momento não tem como tratar. Mas quando ela surgiu, era um caos, porque você não tinha nem medicamento para poder tratar. Então era um bagulho muito nervoso. Então, quando a gente vê AIDS, o agente etiológico vai ser o HIV, certo? É o vírus que causa a AIDS. E os sintomas, febre, inchaço nos gânglios linfáticos, fadiga, dor de cabeça. Então, são os sintomas mais iniciais da infecção pelo HIV, certo? Mas não pense o seguinte, né? Tipo, a pessoa se contaminou hoje e amanhã já começa a apresentar os sintomas. Não. Leva um certo tempo até a pessoa se manifestar. E isso também é até um grande problema, né? Porque muitas das vezes a pessoa leva, sei lá, 1 ano, 2 anos, ou até um pouco mais para poder manifestar os primeiros sintomas da infecção do HIV. E nisso que ela está infectada, ela está infectando outras pessoas. Ela tem relações sexuais desprotegidas e tudo mais. Então, isso é um problema muito sério. Em estágios mais avançados, o indivíduo podem surgir doenças oportunistas. Então, é o seguinte, o próprio nome da AIDS já diz, né? Síndrome da imunodeficiência adquirida. Ou seja, o, o vírus HIV, ele ataca especificamente o linfócito T. Lembra do linfócito T que a gente falou na última aula? O linfócito T ele é responsável pela defesa celular. Ou seja, o vírus, ele poder se reproduzir, ele vai entrar dentro da célula para poder se multiplicar. E o linfócito T ataca as células infectadas. Só que o HIV, ele é malandro, ele ataca a célula que mata a célula infectada. Se ligou na lógica? Então ele infecta o linfócito T. E aí a pessoa tem o quê? Tem uma queda na sua imunidade por conta disso. Então, nunca coloquem numa prova ou digam que a pessoa morreu de AIDS. Ninguém morre de AIDS. As pessoas morrem, as pessoas que são soropositivas, elas acabam morrendo por conta do quê? De infecções oportunistas. Então, um resfriado pode evoluir para uma gripe mais forte, para uma pneumonia, ou seja, infecções que, para uma pessoa que está com o sistema imune ok, não causaria grandes problemas, mas uma pessoa que está imunodeprimida por conta da AIDS pode ter uma evolução rápida e ser bem agressiva, certo? Então, a pessoa com HIV, ela morre de outras doenças e outras infecções, não propriamente dessa doença, da AIDS, ok? Transmissão, a forma de se contrair. Contato sexual com o portador de HIV, certo? Então, relações sexuais desprotegidas. Transfusão de sangue, transplante de órgãos contaminados com HIV. Tanto é que quando alguém for doar sangue, um dos itens que lá é pedido é para saber se você testa positivo para HIV. Se você testar positivo, você não pode doar sangue, certo? Uso de seringas e outros materiais perfurocortantes não esterilizados. Então, também são outras formas de transmissão. E aí temos a profilaxia, né? Que é o uso de preservativos, uso de seringas descartáveis, evitar contato direto com sangue contaminado, certo? É, então, tem que ter todo o cuidado. Hoje nós temos um coquetel de medicamentos que dão uma sobrevida muito boa para quem tem HIV, certo? E a pessoa que tem HIV, que trata, cuida direitinho, ela pode reduzir bastante os níveis, as, as, as taxas virais no sangue, e pode ter uma vida normal, tudo mais. Claro que tomando os devidos cuidados. Então, o que é mais danoso em relação a essa doença nem é tanto o vírus, mas assim é o preconceito, né? Que se fala que quem tem AIDS é uma doença de homossexuais, e que é uma tremenda mentira. É que a uma pessoa que pode pegar o HIV com beijo, ou toda discriminação que uma pessoa que tem HIV sofre,
por conta disso. Então, a, os estragos que o vírus faz são grandes, mas o que é pior é o preconceito, é a maldade das pessoas em relação à doença. Beleza? E aqui nós temos o HIV, pessoal. Então, vocês podem ver que ele é o quê? Que ele é um vírus envelopado, né? Olha só o capsídeo amarelo, o material genético dele aqui. Só uma informação interessante, o HIV, ele é o quê? Ele é um retrovírus. Retrovírus são os vírus de RNA, ok? Então, esse capsídeo todo verdinho aqui, bonitinho, certo? Membrana lipídica com glicoproteínas que ele usa para se aderir. E aqui temos um linfócito T cheio de vírus HIV. O HIV ó, são as bolinhas vermelhas e o linfócito T é essa grande célula branca, ok? E aqui o ciclo dele, né? Então, ele se liga na membrana da célula hospedeira, penetra na célula hospedeira e libera o seu capsídeo. E aí libera o seu RNA. Só que o vírus de RNA, ele possui uma enzima chamada transcriptase reversa, que ela faz o quê? Somente os vírus têm essa capacidade, porque a gente viu que do DNA se tira o RNA. Agora, daqui do RNA você produz um DNA. Somente os vírus têm essa capacidade, certo? Então, essa transcriptase reversa é uma enzima que vai transformar esse RNA em DNA. Vai gerar um DNA viral. E esse DNA viral se liga no genoma da célula hospedeira e aí assume controle. E aí começa o quê? A célula passa a produzir capsídeos, material genético viral, proteínas virais. E aí vai o quê? Formar novos vírus aqui. Belezinha? Tranquilo? Bom, dengue, pessoal. Dengue está chegando, né? Verão vai se aproximando e aí dengue começa a chegar, né? Espero que não tenhamos muitos casos de dengue, pô, porque estamos ainda enfrentando essa pandemia danada, né? Então, espero que não aumente os números de casos de Covid também, né? Porque está chegando Réveillon, Carnaval se aproximando, e a galera já querendo liberar geral, e isso vai dar ruim, enfim. Então, vamos lá. A dengue, pessoal. Dengue é a doença comum do verão, certo? Principalmente aqui no Rio de Janeiro, né? Tem muitos casos, meu Deus do céu. O agente etiológico é o arbovírus com 4 tipos. Então, você tem o DEN1, DEN2, DEN3, DEN4. Então, você tem vários tipos de vírus da dengue. E o vetor são as fêmeas do mosquito Aedes aegypti. Então, somente as fêmeas que se alimentam de sangue, então elas que transmitem a doença. O Aedes aegypti ele tem que ter uma atenção especial, né? Porque agora ele também, além da dengue e da febre amarela que ele já transmitia, ele também pode transmitir agora chikungunya e zika, né? Então, mais doenças transmitidas pelo mesmo vetor. Esse bichinho tá danado, hein? Vamos lá. Transmissão, picado do mosquito infectado com a dengue, né? Mas nem todo mosquito, pessoal, vai estar infectado. Então, se o mosquito te mordeu, você viu que é um Aedes aegypti, você logo pensa, meu Deus, peguei dengue, coisa e tal. Não, às vezes o mosquito, ele também faz parte do ciclo de vida da doença. Então, às vezes o mosquito que te picou não está infectado, só vai te dar aquela coceirinha só, não vai te dar, deixa doente, certo? Então, tem que ter essa noção das coisas, né? Nem todo mosquito é infectado, porque o mosquito também faz parte, ele também se infecta. Então, às vezes o mosquito te mordeu e eu, tipo, beleza, não, ele não tinha nada. Bom, sintomas da dengue, febre alta, dor no corpo, manchas vermelhas no corpo, enjoo, cansaço. A dengue ela é muito caracterizada por uma moleza danada. A dor no corpo é mais uma dor muscular, certo? Que é bem mais característico da dengue, uma dor muscular danada, uma febre danada. Em alguns casos, pode evoluir para o caso de a chamada dengue hemorrágica, né? Que é o quadro mais grave, que causa hemorragia e tudo mais. Porque, não sei se vocês já tiveram dengue e tudo mais, mas quando você tem, você faz um hemograma, você vê a taxa de plaquetas. Então, ocorre uma diminuição das plaquetas no sangue, que são células responsáveis pela coagulação sanguínea, né? Então, a pessoa com baixa de plaquetas fica mais suscetível a ter quadros hemorrágicos. Bom, profilaxia, combate ao mosquito, combate aos focos de dengue, que é importantíssimo você combater os focos do mosquito, não deixar ele se proliferar e acabar com as possibilidades que ele tem de reprodução.
E também o quê? Conscientização da população, porque não adianta de nada você fazer a sua parte, não deixar água acumulada na sua laje, não deixar nada acumular água se teu vizinho não faz nada disso. Aí o vizinho cria um, quê? Um playground para mosquito, né? Um berçário para mosquito. E aí você que se protege e tudo mais acaba se infectando por conta disso, por conta dos casos dos outros. Então, aquele negócio, assim como a Covid, que foi importante ter uma conscientização geral das pessoas para poder se vacinar, para poder se cuidar, usar máscara, álcool gel, a mesma coisa tem que ser feita com a dengue. Todo ano a gente tem que epidemia de dengue aqui no estado do Rio de Janeiro, mas porque as pessoas não se conscientizam, não se cuidam. Uns fazem a sua parte e outros não fazem. Então, todo mundo tem que fazer a sua parte para poder controlar a doença. Beleza? Aqui, a chikungunya. Chikungunya é essa variante nova, né? A chikungunya, o agente biológico é o chikungunya vírus, certo? O vetor são as fêmeas do mosquito Aedes aegypti e também tem um outro Aedes, um outro gênero de Aedes, que é o Aedes albopictus, beleza? Também a transmissão é pelas fêmeas infectadas. E aí você tem que, como sintomas, febre acima de 39 graus, de início repentino, dores intensas nas articulações, pés e mãos, dedos, tornozelos e pulso. Então, a chikungunya é muito caracterizada, apesar de ter sintomas muito parecidos com o da dengue, elas têm um diferencial que são as chamadas artralgias, que são dores nas articulações. Então, você sente na chikungunya você sente mais dores articulares do que na dengue. Na dengue você sente dor mais muscular, ok? Pode ocorrer também dor de cabeça, nos músculos, manchas vermelhas na pele. E aí tem o que? A zika, né? A zika é o zika vírus, agente etiológico, vetor, fêmeas do mosquito Aedes aegypti. Transmissão, picada do mosquito infectado com zika vírus. E aí tem um pequeno detalhe, é que uma mulher, se estiver grávida e tiver contrair zika vírus, o zika vírus passa para a criança. E aí tem alguns casos ligados com microcefalia, ligado a essa doença. Então, mulheres grávidas têm que ter um cuidado redobrado para poder evitar ter contato com esse tipo de vírus. Beleza? Sintomas, a febre baixa, dores nas articulações, manchas vermelhas no corpo. No caso da zika, o que é mais característico dela é a presença das manchas na pele. Muito. Pô, minha mãe teve zika, cara. Minha mãe ficou toda vermelha, toda cheia de manchinhas vermelhas, mas muita mesmo. Parecia que ela tá com sarampo. Um bagulho doido. Beleza? E aqui, ó, temos aqui os ovinhos do Aedes, que em pouco tempo, tendo água para eles poderem se eclodirem, tudo certo. Tem ovos do Aedes aegypti que conseguem sobreviver um ano sem água. Às vezes você tira a aguinha de um pratinho de flor, e aí o que acontece? Fica o ovinho lá preso na parede, porque ele não bota o ovo na água, ele bota na parede, né? Do pratinho. E aí fica lá, aí só esperando vir uma chuva de verão para poder molhar ele e aí ele acabar eclodindo, certo? E aí vai eclodir em larva, que depois de poucos dias, essa larva em pupa, vai virar uma pupa, e alguns outros dias vira o Aedes aegypti. Então, mais ou menos o ciclo do ovo até o adulto leva pelo menos uns 10 dias por aí. Então, rapidinho você tem mosquitos novos na área, ok? E aí são alguns cuidados que nós podemos ter, né? Manter a caixa d'água sempre fechado, manter as calhas sempre livres para poder ter circulação de água, não acumular água, não deixar água acumulada na laje, certo? Escovar semanalmente com água e sabão os tanques que armazenam água, man, tonéis, se você tem tonéis e barris de água, manter sempre fechado, devidamente fechado. Tem vasinho de planta em casa? Vasinho de planta com areia, para poder não ficar água exposta, certo? Tem plantas aquáticas, trocar água e lavar o vaso com uma escovinha para poder tirar possíveis ovos ali, certo? Pelo menos uma vez por semana. Tem garrafas na laje, no quintal, deixa a garrafa de ponta cabeça para não acumular água. Pneu em casa, não guarde pneu. Envie para alguém da serviço de limpeza esse pneu para eles vão dar um destino para esse pneu, mas não guarde pneu em casa, certo? E o lixo devidamente nos saquinhos bonitinhos e a lixeira bem tampada, né? Para poder evitar água acumulada dentro dela, ok?
Bom, finalizamos a parte de vírus. Vamos pegar agora as bactérias, beleza? Então, vamos lá. Caracteres gerais de bactérias. São procariontes. Lembra o que é procarionte? Procariontes são aquelas células que não têm membrana nuclear para conter o material genético, ou seja, não tem a membrana nuclear, mas o material genético fica lá disperso dentro no seu citoplasma. Então, isso caracteriza um procarionte. Bom, apresenta a parede celular constituída de peptidoglicano, que é uma substância bacteriana, de fato, né? Somente a bactérias que têm essa substância. Ai, estou com sono, acordei cedão. Vamos lá. Apresenta um plasmídio, moléculas de DNA, que confere variabilidade genética. Então, além do material genético que dá a própria bactéria, ela tem um DNA extra, que é um DNA circular, que a gente chama de plasmídio, que ela usa para poder trocar com outras bactérias. Essa troca é como se fosse uma espécie de reprodução sexuada, tudo mais, mas não é reprodução sexuada propriamente dita. Mas esses plasmídios possuem muitos genes que conferem resistência a antibióticos. Então, as bactérias trocam muito essa informação, porque bactéria, ultimamente, está virando um problema muito sério, né? Porque elas estão cada vez mais resistentes a antibióticos, muito por conta da gente, que usa antibióticos de maneira muito errada, certo? Para qualquer coisa, se receita antibiótico, se prescreve antibiótico, não, gente. O antibiótico tem que ser prescrito quando você tem um quadro infeccioso de fato causado por bactérias. Então, aí sim que você usa a, o antibiótico, beleza? Tanto é que se você for comprar antibiótico agora na farmácia, eles fazem todo um controle, né? O médico pediu, sei lá, tal remédio durante 7 dias. Você vai lá, leva na farmácia, o cara te dá a conta certinha de antibiótico que você tem que tomar durante 7 dias, para não sobrar, né? Tem disso, a gente quando comprar remédio, fica sobrando um remédio lá, envelhecendo na caixinha de remédio que você tem em casa, certo? Vamos lá. Podem apresentar fibras, que são estruturas de adesão, então, para ela se fixar, principalmente bactérias que são parasitas, que têm essa capacidade, ou outras também têm flagelos, que é para locomoção, então, bactérias também se desloca, pessoal. Bactéria não pega Uber, não pega 99 para poder se deslocar, usa flagelo mesmo. E aqui, ó, você tem aqui a cápsula, que é um revestimento a mais, que algumas bactérias podem ter, a parede celular de peptidoglicano, e aqui a membrana celular, certo? Então, a membrana celular, você vai ter o quê? Você vai ter enzimas que vão estar ligadas com a respiração dela, ou seja, para geração de energia da bactéria. O citoplasma cheio de ribossomos, que vão ajudar na síntese de proteínas da bactéria, o material genético aqui, bonitinho, disperso, junto aqui com os plasmídios, são DNA circular, que ela usa para poder fazer trocas e tudo mais. Tranquilo, aqui um flagelozinho para locomoção e as fibrazinhas que são essas estruturas para fixação. Beleza? Tranquilo, pessoal? E aí temos aqui bactérias de acordo com o seu formato, né? Como a gente já viu na última aula, né? Então, tem cocos, hipococos, esporos bacterianos, bactérias flageladas, streptococcus, espirídeos, estafilococos, vivirões e bacilos, tá? Não vou falar novamente, porque senão vai ficar muito repetitivo, tá? No vídeo anterior eu explico, né, as formas das bactérias e tudo mais. E aí vamos chegar aqui, ó, tuberculose, pessoal. Tuberculose é uma doença antiga, lá da década do século 18, 19, matou muita gente. Então, porque antes não se tinha antibiótico para poder tratar, né? Porque a tuberculose é uma doença tratável por antibiótico. E na época você não tinha, até descobrirem a penicilina para ser usada no tratamento, né? Que foi uma evolução, né? Porque na época a pessoa tinha tuberculose e, meu Deus, já era comprar o caixão, porque não tinha como salvar a pessoa. Bom, é uma doença que teve um auge muito grande, veio os antibióticos, ela reduziu e agora ela está crescendo novamente. É pouco falado, mas os casos de tuberculose estão aumentando bastante, porque as bactérias estão ficando resistentes a esses antibióticos. Muito por quê? Por conta do uso indiscriminado de antibióticos. O uso errado de antibióticos está favorecendo doenças que são muito perigosas, como a tuberculose. Ok? Bom, o agente etiológico é o Mycobacterium tuberculosis, certo? Uma bactéria resistente pra caramba para antibiótico, ela é muito enjoada de tratar.
Bom, sintomas, a tosse persistente, então se você tem com uma tosse de mais de 3 semanas, é bom investigar para poder ver, porque pode ser tuberculose ou não, espera-se que não seja, certo? Pessoa emagrece muito rápido, febre, fadiga e em casos mais avançados, hemoptise. Hemoptise é a tosse com sangue, então a pessoa tosse e começa a expelir sangue na tosse. E já é uma situação preocupante, né? Porque para poder expelir tosse, já é sinal que o pulmão já está sofrendo bastante, já está ficando lesionado. Transmissão, inalação de gotículas espalhadas pelo ar, pela fala, tosse, espirro de pessoas contaminadas. Então, aqui a gente vê várias maneiras de transmissão, né? Então, é uma doença infectocontagiosa, ou seja, você consegue pegar pelo ar. Então, a fala libera gotículas com a doença, tosse, espirro, contato com doentes causa isso. Então, até uma das profilaxias, no caso, por exemplo, aparece uma pessoa na sua casa com a tuberculose. Então, você tem que fazer toda uma dinâmica para poder evitar a proliferação da doença. Em que sentido? Separar todos os utensílios da pessoa que está doente. Então, seja copo, colher, garfo, prato, toalha, roupa de cama, tudo separado para que o indivíduo não possa contaminar os demais integrantes da casa. Beleza? Tranquilo? Então, vamos embora. Bom, profilaxia, vacinação das crianças, a famosa BCG, né? Aquela vacina que deixa aquela cicatriz aqui, né? Acho que todo mundo já deve ter, né? Não sei se vocês estão. Acho que não dá para ver no vídeo, não. Mas todo mundo já tem, né? Essa marquinha da vacina, que é a BCG, que ela é subcutânea, né? Então, ela não é colocada dentro do músculo, mas é debaixo da pele. E aí o corpo vai absorvendo. Bom, melhoras do padrão de vida da população, então, é uma doença que acomete mais pessoas de origem pobre, certo? Que vivem em habitações muito próximas a outra, ou até habitações insalubres, com insalubridade. Então, é uma doença que acomete muito as comunidades do Brasil, de uma maneira geral. Aqui no Rio de Janeiro, a Rocinha é uma comunidade que tem um alto índice de tuberculose, certo? Então, é necessário políticas públicas efetivas para poder combater essa doença nas regiões mais pobres da cidade e do país, né? E aqui o uso de antibióticos, né? O tratamento com a tuberculose leva em torno de mais ou menos uns 6 meses, ou até um pouco mais, dependendo da pessoa, né? E aí, aquele negócio. Temos aquele péssimo hábito de tipo, prescreveram 10 dias de antibiótico, aí chega no quinto dia, já não sinto mais nada, estou muito bem, e aí largo de mão o uso do antibiótico. Isso é a pior coisa que você pode fazer, porque você, parando o antibiótico, você pode dar chance para uma determinada doença se desenvolver e fazer o que ele está fazendo, né? Certo? Aqui, pessoal, para vocês poderem ver, aqui é um escaneamento uma foto da microscopia eletrônica do Mycobacterium tuberculose, parece um Cheetos. Quem já comeu Cheetos aí vai pegar a referência. E aqui uma radiografia de uma pessoa com tuberculose. Olha só, essas manchas esbranquiçadas já é o pulmão sendo tomado pela doença, ok? Tranquilo? Tétano, pessoal. Tétano, aquela famosa doença em que todo mundo fala que pega com um objeto enferrujado, pisou no prego enferrujado, se cortou com alguma coisa enferrujada. Sim, também. Mas vamos entender um pouco melhor isso, né? O agente etiológico do tétano vai ser o Cloristridium tetani, certo? O Cloristridium, ele é uma bactéria anaeróbica estricta, ou seja, o oxigênio é tóxico para ele. Então, ele vai se desenvolver bem em ferimentos o quê? Profundos, onde tem pouco contato com ar. Agora, por exemplo, você passa um arame farpado bem de levinho na sua pele. Aquele ferimento tem muito contato com ar. Então, isso vai ser o quê? Vai ser muito difícil de desenvolver o tétano, né? Porque o cloristrínio é muito vulnerável ao oxigênio, certo? Mas aí vamos lá. Sintomas. Você tem cefaleia, febre, rigidez muscular, que pode comprometer os músculos respiratórios e causar asfixia, ou seja, o ele mata por asfixia, né? Porque ele paralisa a musculatura respiratória. Mas como que ele faz isso? Não é o colestrinho propriamente dito que faz isso, mas é a toxina que ele produz, a chamada toxina tetânica, que ele, quando entra no organismo, ele libera essa toxina que vai comprometer a musculatura respiratória, certo? Não só musculatura respiratória, mas causa espasmos bem doloridos em pessoas que estão
com o tétano, ok? Transmissão, contaminação de ferimentos com os esporos do tétano, beleza? E aí, os esporos do tétano, pessoal, são unidades de resistência do tétano. Então, o tétano ele pode sobreviver no ambiente tipo 10 anos, certo? No solo, só esperando uma oportunidade para infectar alguém que esteja vulnerável, é claro. Bom, profilaxia, vacinação, nós temos a nossa clássica antitetânica aí, higienização adequada dos ferimentos. Então, você se machucou, limpa direitinho o machucado com água oxigenada, bota tudo que você tem ali para poder limpar o machucado, para poder evitar o tétano, beleza? Aqui, ó, no canto superior esquerdo, você vê a clorexina tetânia, certo? E aqui no canto inferior direito, você vê o quê? Uma pessoa se contorcendo por conta do quê? Da ação da toxina tetânica, né? E é muito bizarro, porque a pessoa está nua, mas é o seguinte, as pessoas que estão com tétano, elas não conseguem aguentar um cobertor por cima delas. Elas sentem muita dor, então elas ficam nuas, porque não suportam a dor do contato. E fora que tem esses espasmos extremamente doloridos. Bom, mais uma doença para a gente poder lidar aqui é a hanseníase, também conhecida como lepra, uma doença histórica, né? Que você vê até na Bíblia históricos de pessoas com hanseníase, né? Só que na época chamavam de lepra, né? Você tem como agente etiológico o Mycobacterium leprae, certo? Mais uma bactéria do gênero da tuberculose, que é o Mycobacterium tuberculosis. E aí você tem aqui o Mycobacterium leprae. Sintomas. Bom, a hanseníase, ela é o quê? É uma doença que ela vai atacar o sistema nervoso periférico, ou seja, vai te atrapalhar principalmente a percepção do seu tato. E aí, ó, manchas claras na pele sem sensibilidade, lesões na pele, nas mucosas e nos nervos carretando perda de sensibilidade. Então, é o seguinte, a pessoa com a hanseníase, ela tem como tratar, é uma doença curável, certo? Mas ela tem que tratar logo, porque ela pode evoluir, atingir os nervos e tudo mais. A sorte é que é uma doença que tem uma evolução lenta. Até a pessoa começar a apresentar os primeiros sintomas, leva-se alguns anos para que isso aconteça. Então, se a pessoa está em dia, com saúde em dia, fazendo check-up, tudo bonitinho, consegue achar aí a doença, né? E tratar logo. Transmissão, entrada do patógeno por microlesões na pele ou pelo trato respiratório, então é uma doença que pode pegar pelo ar ou até mesmo com ferimentos na pele, você acaba pegando. Profilaxia, uso de antibióticos, então é uma doença tratável com antibiótico, beleza? O que eu ia falar? Ah, temos um personagem na história brasileira que é muito famoso pelo talento, pela habilidade que tem com as artes, que é o Aleijadinho. O Aleijadinho tem esse nome porque ele tinha lepra, só que na época não existia o tratamento para tal, então ele começou a perder parte da mão, do corpo, então, porque a lepra ela vai destruindo nervos e tudo mais, e aí tem casos que a pessoa vai perdendo pedaços da pele e tal, ela é bem intensa, né? Então, amarravam-se os instrumentos que ele tinha para poder trabalhar no que sobrou das mãos e ele ia trabalhando e fez trabalhos belíssimos. É só ver lá em Minas Gerais, em, em Ouro Preto, que tem muitas das suas obras lá. Aqui, ó, ao lado direito, o Mycobacterium, parecendo um cheetos aqui, é um bacilo. E aqui são as manchas claras na pele, né? Essas manchas têm problema com a sensibilidade. Então, se você espetar alguma coisa, cutucar ali, a pessoa não sente, por conta da ação do vírus, da bactéria, melhor dizendo, atacando os nervos aí daquela região. Beleza? Tranquilo? E aqui temos o cólera, pessoal. Cólera, agente biológico Vibrio cholerae, certo? A cólera é uma doença que é comum em países onde você de muita pobreza, onde você não tem um tratamento de água adequado, porque a transmissão é a ingestão de água e alimentos contaminados com a cólera, né? Então, cólera ela é muito perigosa, principalmente com crianças. Então, na África, por exemplo, há uma mortalidade infantil muito alta, muito por conta do quê? Da questão da cólera, água contaminada, que as pessoas não têm acesso, né? E aí acabam falecendo, certo? Crianças e idosos são os grupos mais de risco em relação à cólera.
muito por conta da diarreia. Bom, sintomas: forte diarreia com fezes aquosas esbranquiçadas. Essas fezes aquosas esbranquiçadas têm um nome chamado de água de arroz, né? Então, quem já preparou arroz na vida sabe que tem que dar uma lavadinha no arroz, né? E solta aquela água branca, né? Essa água branca que a pessoa solta quando está com cólera, certo? Cólicas abdominais, dor no corpo, náuseas e vômitos. Então, a cólera ela é muito perigosa porque ela causa uma forte diarreia que a pessoa desidrata rapidamente. E o que mata a pessoa mesmo é a desidratação, né? Perdeu muita água, ela vai comprometendo todo o seu corpo. Então, é uma doença perigosa que evolui rapidamente. Bom, a transmissão, como eu já disse para vocês, ingestão de água e alimentos contaminados. Profilaxia serve ferver água para consumo, consumir alimentos bem cozidos. Então, a água que a gente consome não tá daquelas mil maravilhas, né? Então, é sempre bom você poder pegar essa água, dar uma aquecida nela, né? Ferver, para depois você guardar na geladeira e para depois consumir. Porque a fervura mata praticamente tudo, ok? Novamente, olha quem aparece aí. Saneamento básico. Saneamento básico somos um item de profilaxia para muitas doenças, muitas doenças. Certo? E a cólera é uma dessas doenças que o saneamento básico ele é fundamental, né? Oferecer água tratada de qualidade para a população é algo que vai prevenir muitas doenças. Ou seja, prevenindo doenças, diminui a sobrecarga nos sistemas de saúde, né? Em UPAs, clínicas da família, hospitais, beleza? E aqui, o vibrião, olha só, parece um bacilo meio tortinho com um flagelo que se agita, ok? E aqui temos a febre maculosa. Pessoal, a febre maculosa é uma doença que não é muito conhecida, mas tem aqui no estado do Rio de Janeiro, certo? Ela é uma doença causada pelo carrapato, certo? Tem como vetor o carrapato estrela. E o agente biológico a gente chama de Rickettsia rickettsii, certo? Então, a transmissão se dá pela picada do mosquito, o hábito, tanto da doença de mosquito que eu acabei esquecendo. Picada do carrapato, pessoal. Bom, sintomas: febre, dor de cabeça, manchas avermelhadas no corpo, beleza? Ela pode evoluir para um quadro de infecção que acomete os sistemas da gente, né? Então, ela pode matar se não for cuidada. Bom, profilaxia, uso de carrapacida. Então, é muito importante, você vai para uma área de mata, vai fazer um trabalho de campo, alguma coisa assim, usa um carrapacida para poder evitar que o carrapato pegue. Mesmo assim, os danados pegam ainda. O carrapato é um bicho safado, né? Tem espécie de carrapato que fica 10 anos sem comer, só esperando alguém dar um mole para poder pegar. Evitar andar desprotegido em locais de vegetação alta. Então, você vai para o lugar que tem vegetação alta, não vai de shortinho, não vai de bermuda, não vai de sunga, não vai de biquíni, vai com uma calça, sapato fechado, para poder evitar esses fatídicos encontros, ok? Fazer remoção adequada do carrapato, caso tenha contato. Então, o carrapato pegou em você, não pode puxar de qualquer jeito. Porque se você puxar de qualquer jeito, o aparelho bucal fica na pele e é aí que ele libera o quê? A bactéria. Então, tem que tirar com todo cuidado, com uma pinça, certo? E aqui, ó o bonitão aí, ó, carrapato estrela, certo? Ele pertence ao grupo dos aracnídeos. Só contar as patinhas que ele tem. Ele não é uma aranha, mas é do grupo das aranhas, né? E aqui o ciclo de vida do carrapato. Então, o carrapato, ele vive se reproduzindo, né? Então, você tem aqui, ó. Vamos começar com a fêmea gorda. Fêmea gorda é aquela que tá cheia de ovos, né? Uma fêmea bota muito, mas muito ovo. Ela morre botando ovo. E aí ela cai no solo, bota esses ovos no solo e desses ovos vão eclodir o quê? Uma larvinha. Essa larva procura um hospedeiro. Se alimenta, se alimenta, se alimenta, faz algumas mudas, que é a troca do exoesqueleto, cai no solo de novo. E aí ela sofre mais uma metamorfose, vira ninfa. Vai procurar um hospedeiro, pega um hospedeiro, se alimenta, se alimenta, se alimenta, volta para o solo novamente. E aí vira um adulto de fato. E aí procura o hospedeiro. Aí no hospedeiro que ele encontrou, pode ter lá uma fêmea. E aí ele se reproduz tudo mais. E aí volta lá para a fêmea indo para o solo novamente para botar os ovos. Então, esse é o ciclo do carrapato estrela. Beleza? E aqui, ó, do lado direito, a picada, onde o carrapato
picou a pessoa, e aqui são as manchas causadas pela doença. Beleza? Tranquilo? E aqui é a maneira adequada de se tirar o carrapato, né? Então, o carrapato pegou você, pega uma pinçazinha, puxa com todo cuidado para retirar o aparelho bucal dele sem que ele possa liberar a bactéria. Belezinha, pessoal? Tranquilo, meus queridos? Então é isso, meus jovens. Então, vamos ficando por aqui. Finalizamos a segunda aula sobre doenças. Próxima aula, vamos falar sobre protozoose e helmintose, uma aula muito importante, porque tem algumas doenças que costumam sempre cair nos vestibulares, principalmente no Enem, certo? Então, para a semana, eu já preparo esse videozinho para vocês, tá legal? Fiquem bem, pessoal, se cuidem, deixem o seu curtida, siga o canal, pode colocar dúvidas nos comentários que dou um jeito de responder, tá legal? Até mais, pessoal, fiquem bem, até mais.